Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Aurélio Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi e a gente está iniciando agora o bate-papo de abertura aqui no nosso site. Agora são 9 horas e 59 minutos, a gente está prestes a ter a abertura do mercado à vista. Então, pregão iniciando. Vamos dar uma olhadinha então na situação dos principais índices do dólar e com isso ter uma ideia do que a gente pode esperar para o dia de hoje. E logo em seguida eu fico aqui à disposição para interagir com vocês e responder dúvidas sobre a situação gráfica daqueles papéis que mais interessam a vocês. Para vocês me direcionarem, utilize o bate-papo, seja do LS Live, para quem é nosso cliente, ou para quem não tem acesso ao LS Live, pode usar o bate-papo aqui diretamente do bate-papo de abertura. Tá? É só clicar no link logo abaixo do vídeo e vocês chegam na página do bate-papo. Deixa eu ter certeza que está tudo certo com a transmissão. Tudo certo. Então vamos lá. A gente tem aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O índice Bovespa já dá até para dizer que está, de certa maneira, numa tendência de alta, mas uma tendência de alta fraca. A gente vê topos e fundos ascendentes, né, os principais. Mas acho que a principal característica do nosso mercado ainda é uma movimentação meio lateral entre o suporte dos 44 mil pontos e a região próxima aqui a 50 mil pontos. A gente teve uma correção no final da semana passada, que trouxe o mercado a fazer um processo de pullback para a LTB que foi rompida, tá? O que é um sinal positivo, com uma expectativa altíssima, o fato dessa LTB ter sido rompida. Tá? Os preços chegam na média móvel de 21 períodos e tentam se segurar aqui. Há 4 dias o mercado vem andando de lado em cima da média móvel de 21 períodos, que não tem uma inclinação muito favorável, ela está oscilando, né? E em cima da LTB rompida. É um ponto um pouco ingrato para qualquer tipo de operação, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, porque a gente está no meio dessa zona de congestão. Tá? O cenário mais definido viria pelo rompimento dessa zona de resistência, pelo rompimento dessa zona de suporte, só que isso está distante. No curto prazo, tá, existe um viezinho um pouco mais baixista no nosso mercado, mas que eu não considero lá muito significativo. O ponto que a gente tem que ficar atento, a situação que a gente tem que ficar atento, é ao rompimento destas máximas. Isso deve levar o mercado a testar novamente a zona dos 49.500, 50 mil pontos, ou o rompimento da mínima desse cluster, dessa consolidação dos últimos 4 dias, que daí provavelmente levaria o mercado a testar ou esta possibilidade de canal, né, que tem essa LTA aqui, ou o ponto mais forte de suporte, que é o fundo que foi marcado ali no finalzinho de setembro. Tá? Olhando o futuro, né, que a gente usa para nos orientar, para nos guiar, para nos dar um norte ao longo do pregão, a gente teve uma abertura em leve baixa, dentro de um cenário de contração. Perceba que ao longo dos últimos 2 pregões do mercado vem contraindo, as bandas vêm se estreitando, e isso dentro de uma zona de congestão que a gente consegue localizar aqui, que é aquele cluster do gráfico diário, né, 48.500 pontos, e os 47.100, 47 mil pontos aqui. Então, a abertura foi morna e nossa movimentação do mercado ontem foi bastante morna. Talvez isso foi intensificado pelo fato de a gente estar agora aqui no Brasil, pelo menos em parte do Brasil, né, em horário de verão, o que nos distancia do mercado americano. A gente está um pouco mais descolado do mercado americano agora. Então, antes o mercado americano abriria em meia hora, agora ele vai abrir em 1h30. Isso torna o nosso mercado menos ativo. Então, as aberturas tendem a ficar um pouco mais monótonas. Tem abertura em leve gap de baixa, nada significativo, o gap foi fechado e até o rompimento da linha d'água. Não considero esse um rompimento muito interessante para a operação. Tá enquadrado no método Bizzi, está enquadrado. Teria acionado aqui uma compra que eu estou abaixo da mínima do dia. A gente está no cenário de contração e a gente está próximo de estruturas. Até tem aí a possibilidade de um day tradezinho, mas nada muito significativo. O que a gente fica atento ao rompimento ou dessa resistência, né, ou desse suporte. Só que o rompimento do suporte está longe. Tá? Se a gente tivesse uma congestão aí, sentindo mais ou menos esse patamar aqui como suporte, e tivesse o rompimento deste, talvez a gente até pudesse ter aí alguma oportunidade para uma venda em busca dessa região.
Okay? Muito bem. Lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones ontem, assim como o S&P 500 futuro, fechou com uma variação pequena, mas mantendo um viés altista. Vamos olhar o futuro do mercado americano do S&P 500, que já opera, e a gente vê aqui um dia morno, pequeníssima amplitude de movimentação, mantendo aí um viés altista ainda, mas olhando aqui o futuro do mercado americano, a gente percebe mais claramente no intraday, né, um viés mais altista e um ponto de gatilho, uma zona de resistência aqui em 2028, que se for rompida, deixa o mercado mais propenso então a uma movimentação na direção do viés que é alta. O dólar tem um viés mais baixista, tem um gráfico um pouquinho difícil no curto prazo, na minha opinião, mas conforme eu comentei ontem no Farol, o que a gente deve se ater a partir de agora no gráfico do dólar é essa consolidação que a gente está tendo nas últimas 2 semanas, agora já abaixo da média móvel de 21 períodos. Então, essa região aqui dessas máximas, por volta dos 3.974, é um ponto de resistência, se rompida deve levar o mercado a testar a máxima de setembro. E a gente tem um suporte ali entre os 3.797 e os 3.753, que deve ser testado, dentro desse viésinho mais baixista, o dólar tende a buscar esse patamar novamente. E se for rompido, daí o dólar deve desenvolver um movimento mais amplo de correção. Daí provavelmente em busca da região de 3.520, essa região aqui, tá, por onde o mercado consolidou em agosto. Tá? Já deu para perceber que o dólar opera embaixo no dia de hoje. Esse é o gráfico intraday do dólar, é um gráfico que não está lá muito bonito. A gente pode desenhar uma linha de resistência aqui agora. Esse é o gráfico intraday, né? Lembre. Essa estrutura aqui já não nos diz muita coisa. E o que a gente percebe é uma abertura numa movimentação baixista, vindo alcançar a média móvel de 200, provavelmente vai se desenhar aqui um primeiro movimento. O rompimento da mínima do dólar, assim que ele deixar mais clara a marcação de um fundo, tá, aqui na média móvel de 200, que é bem provável, o rompimento desse ponto encaixaria o dólar numa operação de venda, né, para o primeiro movimento. E o alvo mais provável para o pregão de hoje, no cenário de uma queda, seria o fundo aqui do dia 15. E o juro anda mais ou menos parecido com o dólar, também vem desenvolvendo um movimento de queda em busca desse fundinho. A mínima aqui do mês de outubro. Tá? Muito bem, então a gente deu essa geral aí nesses gráficos que nos norteiam, né? Agora posso dar atenção às mensagens de vocês. O Carbonete pergunta: bom dia, curiosidade, o que são essas barras à direita do gráfico e o que indicam? Essas barras aqui nada mais são do que uma representação gráfica do livro de ofertas. Tá? Então, é um recurso novo do Profit Chart que eu estou testando, que está presente na versão Pro do Profit Chart. Estou gostando bastante, uma forma rápida a gente ver onde é que estão concentradas as ordens. Tu pode te orientar pela escala de preço, né? E tu tem uma ideia relativa aqui de quantas ordens, qual é o volume de vendas e como elas se distribuem, e também o volume de compras e como estas compras se distribuem. Inclusive, vale lembrar, né, que para quem tem interesse em assinar o Profit Chart, seja na versão RT ou seja na versão Pro, aqui na Leandro Store a gente consegue uma condição toda especial. Se quiserem, mandem e-mail para mim, biz@leandrostormer.com.br, ou liguem para cá e tentem falar com o André, a gente passa maiores detalhes, tá bom? Vamos lá, a Inês sempre participa aqui conosco, pede para a gente dar uma olhadinha em Itaúsa. Bom, Itaúsa tem uma movimentação lateral, de um ponto de vista mais amplo, tem um viés baixista. Ontem a gente teve um candle de força compradora, que é o engolfo, mas eu não considero um engolfo forte. Tá? Ele tem essa sombrinha superior, o volume é fraco,
a média não está em uma inclinação favorável e a gente está no meio de uma congestão, isso é meio ruim. Tá? Então, ainda mais pelo fato de ser o viés ser baixista, é ruim operar no meio da congestão. Por que eu digo que o viés é baixista? Porque o mercado vem de um movimento de queda e agora ele está respirando um movimento lateral. As tendências que o mercado apresenta, elas tendem a se manter. Tá? Então, se o mercado desenvolver um movimento de queda, respira, o mais provável seria manter o movimento de queda. Não é o que eu acho que vai acontecer. Tá? Pela configuração geral do mercado, onde a gente está, para fora que o mercado e o Ibovespa está se comportando, acredito que esse fundo aqui não vai ser perdido. Tá? Em algum momento a gente vai ter, eu acredito, um movimento de alta. Só que a gente não tem que antecipar os movimentos. Então, eu ficaria de fora, guardaria o rompimento dessa resistência para pensar em compras em Itaúsa, ou de uma forma mais arriscada, até vejo potencial para trades de venda na rompendo essas mínimas aqui, mas idealmente mais um cenário intradiário, e uma vez que o mercado vier a ter essa zona de suporte, aqui, considerando o cenário geral, assumindo um risco um pouco maior, a gente poderia tentar comprar suporte. Tá? Mas no ponto atual não é um bom ponto de compra. Provavelmente tu olhou esse gráfico e avaliou uma compra. Né? Não que o papel não possa subir, mas o conjunto das características não deixa o cenário muito seguro. Tá? Cissa pergunta, Bizzy, se Embraer fechar rompendo, pode dar compra? Embraer opera dentro de um grande retângulo há muito tempo. Tá? Olha esse retângulozão aqui, com suporte nas proximidades de 21 e resistência nas proximidades aqui dos 26,80, 26,60 para ser um pouco mais preciso. Tá? E daí a gente percebe que no curto prazo a gente tem uma congestão menor. Tá? Com toda certeza, se Embraer conseguir um fechamento ali próximo a 27, idealmente acima de 27, no cenário atual seria assim uma compra bem interessante. Só que tem que primeiro romper. O Henrique diz, comprei TGMA3, pode comentar sobre o papel? Bom, a primeira coisa sobre TGMA3 é que é um papel de liquidez pequeno. Tá? Segundo, que é o papel que está numa forte tendência de baixa, ele recém fez um topo e começou a cair. Tá? Dentro de uma tendência de baixa, o que a gente espera é que a perna de baixa vigente rompa o fundo anterior. Tá? Então, não é um ponto seguro para uma compra em TGMA3. Mas eu vi aqui uma correçãozinha, daí teve um candlezinho branco, mas tu está completamente contra o viés. Repara que a média móvel de 20 períodos nem conseguiu mudar a inclinação dela de baixa, de inclinada para baixo para cima. Tá? Então, compras aqui estão completamente contra o que a gente entende como ideal em termos de operação. Tá? TGMA3 ofereceu a possibilidade de uma compra através desse doji, ok? Mas não era a compra mais segura. E dentro do farol, eu mencionei uma compra através dessa barra de ignição, o que foi capaz de levar um trade na ponta compradora, e a partir daqui o papel ficou muito mais amigável para vendas. Ele testa o fundo anterior, faz candles de reversão, um doji seguido de uma estrela cadente, uma estrela cadente em formato doji, quase um doji tum, daí perde, e agora faz um movimento de queda de 15% e tem chance de buscar o fundo. Na verdade, a gente deveria esperar que o papel venha buscar o fundo. Tá? Talvez o papel não rompa esse fundo aqui, porque ele realmente está bastante distante da média móvel de 200. Né? E a gente poderia... o papel tem que ter muito fôlego para conseguir ir atrás, além desse fundo aqui. Mas isso significa que é compra agora. Nesse caso, ou tu está operando num gráfico semanal, e daí teu stop está realmente abaixo desse fundo, e uma queda até aqui não deve te incomodar, tá? Ou do ponto de vista de gráfico diário, espera a formação de um pivô de alta, ou seja, o rompimento desse topo aqui. Então TGMA3 aí é bastante perigoso, além de ser um papel de liquidez baixa. O André pergunta, Petrobras é compra e a Vale é venda na respectiva superação da máxima e perda da mínima de hoje? Na verdade, quer dizer de ontem, né? Bom, no caso da Vale, a Vale está com cara de queda, sim. Ontem ela rompeu essa zona de suporte por volta dos 14,90,
isso abre espaço para a continuidade do movimento de queda, mas não chega a ser um sinal forte. Tá? A Vale 3 está muito melhor para vendas, mas isso já há mais tempo, tanto que a gente mencionou venda por dentro do método BISE por barra de ignição, gap de fuga, né, acionamento aqui da barra do dia 13. E ontem seria mais um sinalzinho, construindo-se aqui uma ilha, que tem gap aqui, o papel consolida e rompe. Então está mais direcionada para a queda realmente. Tá? Mas para quem já não fez a posição de swing trade, eu acho que agora o ideal é focar pelo intraday. Buscar alguma alternativa de trade no intraday. No caso da Vale 5 está um pouco mais fácil, o cenário intraday está um pouco mais amigável. A gente tem um claro suporte em 14,50, que se for rompido abre espaço para uma queda em busca dos 13,70. No caso da Petrobras, a PTR4 realmente está tentando marcar um fundinho ali. Tá? Mas não está conseguindo demonstrar muito sucesso nisso, muita força. Ela pode até subir, mas aí não é exatamente o melhor ponto de compra, na PTR4. Se fosse arriscar na Petrobras, o ideal é a PTR3, tá? Que ela está mais firme, a média está mais favorável e o teste de uma estrutura conhecida que dá suporte em 9,50. Tá? O trade já teria sido acionado, mas sinceramente não era trade para swing trade. Eu mencionei no farol que o ideal era buscar algum argumento intraday para compra aqui, não houve. Tá? Agora a gente deveria ficar atento à superação dessas máximas aqui, um candle de força, daí provavelmente conseguiria levar a Petrobras de volta para cá. Tá? E o rompimento dessa mínima aqui, daí coloca a Petrobras numa rota aí de queda. Tá? Secard, bom dia, Bizi. Você acredita que a LTA pode pedir uma entrada short em WDOX15, sabendo que está possivelmente formando um fundinho agora? Qual é a LTA? A LTA é uma coisa muito subjetiva. A LTA que eu tenho é essa aqui, mas essa LTA não me impediria de um trade de venda de primeiro movimento caso o mercado viesse a romper com volume. Tá? Um ponto interessante é que a média móvel de 200, que é significativa, foi testada e segurou os preços. Tá? Se houver o rompimento da média móvel de 200, o mercado já gastou forças para tentar segurar o preço da média móvel de 200. Não vai ser nessa LTA que o mercado vai novamente tentar, entende? Eduardo Almeida, Bizi, o que você acha da barra elefante HTX no intragráfico de 15 minutos? Olha, é uma barra interessante, dá para operar. Eu acho ela um pouquinho distante da média móvel de 21 períodos. Por isso aqui o ideal seria buscar uma meia posição. Tá? Mas é operável sim. A projeção dessa barra... Opa, não era isso que eu queria. Seria 15,90 o alvo dessa barra elefante. Fernando Fertonani pede TCSA3. TCSA3 nos chamou a atenção recentemente, né? Fez esse candle aqui que insinuava a entrada de pressão compradora, mas não deixava claro o rompimento dessa região. Daí no dia seguinte a gente teve um engolfo de baixa bem forte, que para mim era a venda se perdesse a mínima. O mercado ignorou essa barra, ontem mostrou força de novo e hoje abre gap de alta. Então agora parece que o mercado está se definindo realmente para um movimento de alta para buscar a próxima resistência em 3,71. Mas não está fácil o cenário de rompimento aqui. Tá? Aqui para mim não ficou claro o rompimento e no candle de hoje vai ficar um pouco esticado demais em relação ao ponto crítico de resistência. Então no final das contas o papel, na minha opinião, aí fugiu não deu brecha tranquila para uma entrada, eu não buscaria trade nesse papel. Mas fora essa grande concentração de vendas que a gente está vendo aqui, se a gente ignorasse essa questão, a expectativa seria de uma alta em busca de 3,71. E a partir de agora, a faixa entre 13,25 e 13,20 provavelmente vai funcionar como suporte. Jorge,
Bom dia, Bizi. Por favor, comente a Ciel e a Velide 3, ambas no mesmo setor, né? A Velide tem um viés altista de prazo maior, mas nesses últimos 2, 3 meses o papel ficou meio complicado. Está numa movimentação bem errática. Tá? Os pontos críticos aqui são 42,50. Tá? Esse é o suporte, que não deve ser rompido. Se romper, começa a comprometer a tendência de alta de prazo maior. Tá? O mercado pode chegar lá no curto prazo. Pode cair então para lá. Aqui não é ponto de compra, na minha opinião. As médias estão muito bagunçadas, ou seja, o papel está totalmente sem direção. A resistência de curto prazo está em 49,50. E acima dessa a gente tem a resistência principal marcada em julho em 52. Então, o mercado está meio contraindo, isso não nos dá pontos muito seguros para entrada de rompimento, por rompimento. Então esse é o papel que provavelmente vai congestionar por alguns meses aí para deixar o cenário interessante, deixar uma estrutura interessante para ser rompida mais adiante, seja para baixo, seja para cima. Para baixo a gente já tem uma estrutura um pouco melhor definida que essa faixa aqui dos 42,50. Mas para cima, apesar de a gente saber que é 52, ela carece de alguns testes a mais. Ok? Então o Velite está complicado. Ciel não está tão menos complicado assim. A Ciel operava aqui num grande retângulo, fez um rompimento falso desse retângulo para baixo, voltou para dentro com alguma força. Entrada possível em Ciel na formação do pivô de alta, caso o papel venha romper os 39, 75, 40 reais. Tá? Se houver esse rompimento, a gente pode pensar em compras de Ciel, só que a gente vai ter essa média móvel de 200 aqui para incomodar um pouquinho. Mas se o rompimento vier com volume, dá para ignorar essa média aqui e fazer a posição. O papel, então, tenderia a buscar o topo de julho por volta dos R$ 45,90, R$ 46 reais. Edmilson pede para a gente falar sobre a Cirela e a Cosan. A Nitrai também pede, diz inclusive Bizi, como ler Cirela em relação à resistência da LTB do canal que vinha desde 2008, corrompendo a congestão que tínhamos, máximas até 9,19 e fundão de agosto, setembro, que daria compra independente da LTB do canal. Ficou confuso. É sempre difícil descrever estruturas de preço, né? Assim, tu mencionou uma LTB que vem desde 2008. É que depende, estou usando gráficos com ou sem ajuste. Eu gosto de gráficos sem ajuste nenhum. Tá? Daí a LTB não fica tão clara. Seria mais ou menos isso aqui. Tá? Mas isso aqui está distante, não me preocuparia com isso. Focando num prazo menor, o que nós tivemos aqui foi um triângulo ascendente ou algo próximo disso rompido num fundo. Mas é uma congestão. Pronto. O rompimento não foi claro, se deu com um monte de sombras superiores, candles feios, e agora que o papel está conseguindo mostrar candles um pouco mais bonitos, mas já tá distante do ponto de rompimento. Então a Cirela vem evoluindo de uma forma que não facilitou, nem um pouco. Tá? Qual que seria o alvo para essa movimentação ascendente? Se o papel acelerar, e tem condições de fazer isso, o alvo provável seria essa zona aqui dos 10,20, 10,30, que é esse fundo primário que foi rompido e por onde está passando a média móvel de 200. Tá? E talvez seja até a retração desse ciclo de baixa, a retração de 0,382. Percebe? Então essa seria a região de alvo. Significa que aqui tem compra? Não, não vejo uma brecha para entrada, mas acredito que o papel vai buscar essa região sim. A tendência já é de alta da Cirela. E a LTB de curto prazo está aqui, né? Ela foi rompida. No caso de Cosan, vamos lá. Cosan tinha uma congestão.
suporte em 17,55 e resistência por volta dos 21,67. Conseguiu romper essa resistência nesse dia aqui. Tá? Mas não me chamou tanta atenção assim para comprar. Tô até curioso, deixa eu ver se eu mencionei esse rompimento do farol. Foi o farol do dia 2/10. Na última que eu tenho é do dia 7/10. Não, pera aí que eu tô curioso agora. Ver Cosan um trade, eu coloquei que Cosan poderia ser um trade no rompimento confirmado a congestão, mas eu não dei uma nota maior, não chamou muita atenção, só um C, tá? O trade teria evoluído bem. Agora eu não vejo muito o que fazer na Cosan, tá? Existe uma simetria que sugere mais uma perna de alta, porque esse topo aqui deve ser esse topo aqui, essa correção deve ser essa correção. Só que no meio do caminho a gente tem a média móvel de 200 para incomodar. A gente pode entender isso aqui como mastro bandeira. Tá? Mastro bandeira. Mas a gente não teve ainda um candle que deixe claro o rompimento. Tá? Se tivesse um rompimento aqui com bastante volume, daria para entrar independente da média móvel de 200, já que tem volume e a simetria é favorável. A gente daria para ir a favor da tendência e tudo mais. Tá? Mas é isso. Agora não tem nada a ser feito. A André está perguntando se a Vale está dando venda no intra. Ela está vindo testar, estressar essa zona de suporte aqui. Mas não rompeu ainda, olha a linha tracejada. Teria que fechar abaixo. E o ideal mesmo, tá? O ideal mesmo é que a Vale desenhe um primeiro movimento. Que ela venha aqui para baixo, suba, marca um fundo, depois rompa. Esse seria o melhor cenário para a gente operar a Vale hoje. O dólar já fez o que a gente precisava para a gente pensar em venda se houver o rompimento da mínima. Cissa pede a gente comentar Eletropaulo. Eletropaulo vem num movimento lento de queda, que na minha leitura tem como alvo o topo aqui de janeiro, em 9,78. Mas já não vale mais muito a pena buscar esse alvo porque está curtinho, está próximo. O papel opera também abaixo da CLTB aqui. Tá? O papel não está convidativo para operações nem para venda, nem para compra. Então nada a ser feito aqui. Cadu Bizzi, essa rente 3 não se define se sobe ou desce. Você pode analisar? Olha, na verdade, o movimento está arrastado, mas o papel sinalizou uma alta. Eu bati muito nessa tecla aqui algumas semanas atrás no farol. Tá? Rente 3 fez um bom movimento de queda para buscar o fundo de 2011, essa zona de referência aqui de suporte. Ó. Tá vendo? Aí olha o semanal como ficou bonitinho esse candlezinho aqui para entrar na ponta compradora. Agora já cumpriu boa parte do movimento. Tá? E a gente está tendo agora um zigue-zague lento. Tá? Por isso que talvez esteja impaciente com o papel. Eu também estaria. Mas está fazendo o papel. A gente está fazendo o papel dela. Tá? Só que acho que esse movimento que a gente teve ao longo de setembro e outubro já entregou a alta esperada para aquele sinal de reversão do semanal. Vejo boas possibilidades da rente congestionar aí. Tá? Isso aumenta muito, essa chance aumenta muito se a rente passar para baixo da mínima dos últimos pregões aqui. Daí ela deve buscar esse patamar aqui como suporte em 23.
23,50 e ficar congestionando, para daí gerar um bom cenário para um rompimento de swing trade. Entende? Então agora o papel já não está lá muito interessante. Ele tem que torcer para uma congestão para ele voltar a ficar interessante. Curioso, bom dia, Biz. Após quase um mês de operações de day trade simuladas, qual que é o saldo? Bom, a gente não faz todas as operações que surgem, né? A gente começou, vamos pegar aqui desde o... A gente começou na metade de setembro, eu acho. Vou botar desde o início de setembro. Então, essas aqui são as operações. Tem bastante vermelho aí no meio, né? Mas tem uns erros aqui, tá? Por exemplo, assim como não houve essa pancada para cima, não houve essa pancada para baixo aqui, tá? Eu não estou muito focado em mostrar isso aqui porque vai gerar confusão. O Profit está tendo umas maluquices em relação a leilão. Tu tem uma ordem, o leilão está chegando, a tua ordem que está ali na pedra, ela é executada. E isso gera uns erros aqui. Então tem essa perda aqui de quase 8 mil reais que não existiu. Tá? Mas a gente estaria no saldo com 6 mil. Tá? Um 6 mil positivo, tirando as anomalias positivas e as anomalias negativas aqui. Tá? Quando isso aqui estiver consertado, a gente volta a focar nisso aqui. Antônio Pavese, bom dia. Veja para mim SLC 3, PK, Embraer, VEG, dólar futuro. Nossa. Dá a mão, pega o braço. Vamos lá, SLC 3. Não tem muito o que fazer, o papel está andando de lado, dentro do padrão de contração que é sempre meio ruim de operar. No momento tem um viés altista, tem uma resistência aqui no curtíssimo prazo em 18 com 13, 18 com 15 sendo basicamente testado agora, mas o ponto mais forte de resistência é 18,85. Suporte mais forte nas proximidades de 15,80. Nada a ser feito. PK está numa tendência de baixa, ainda não bateu no suporte, está bem próximo do suporte em 48,80. Eu aguardaria o papel bater ali. E batendo ali não significa que é compra, porque a gente estaria contra a tendência e a média de 21 períodos estaria bem próxima. Tá? Então, na verdade, o PK está um pouco ruim para operações. É um gráfico um pouquinho mais complexo. Tá? Embraer nós já vimos. A Embraer está congestionando em cima da zona de resistência. Se romper os 27 vai ficar interessante para compra, mas bem interessante mesmo. E a VEG, ajustando o gráfico aqui, a gente percebe que ela está congestionando. O suporte não está tão bem definido, mas ele ocorre a partir dos 15,50. E o ponto de resistência que a gente tem que ficar atento é a zona dos 17. Tá? Acima de 17, VEG fica interessante para compra. Enquanto não supera essa região, os vendedores estão tomando conta do papel, o papel fica meio embolado, fica difícil de operar. Tá? Não tentaria comprar suporte aí, o negócio é comprar rompimento dessa zona de resistência. E para fechar, o Cadu pede para a gente analisar a PSSA3. Esse gráfico realmente é interessante, tá? Sula 11, que é do mesmo setor, ontem rompeu e gerou compra. MRV3 também deu um sinal interessante de compra ontem, mas Sula deu um sinal mais interessante. Foi, inclusive, alvo de call do método Leandro. PSSA3, o que o papel está fazendo? Está congestionando em cima de uma resistência aqui de 35, é uma resistência bem testada. Tá? Já congestiona 2 semanas para essa resistência, a média de 20 períodos está relativamente próxima. Se houvesse um rompimento aqui, ficaria bem interessante para uma compra de swing trade, tendo como alvo o topo de agosto por volta lá dos 39,60. Então, por enquanto, o papel não gera uma entrada, mas
A possibilidade é uma entrada se houver o rompimento da faixa dos 35 e 35, vamos colocar assim. Tá? Daí vai nos interessar para compra. Claro que se o papel desenhar esse movimento, a gente vai avisar aqui no site, a gente vai mencionar, a gente vai chamar a atenção. Feito, pessoal, 10h35, hora de encerrar. Agradeço a participação de vocês. A partir das 11h15 a gente volta a transmitir no LS Live. Quem não tem acesso, me despeço por aqui e aos demais até daqui a pouco.